Ô, Gabi, Oi. tem aí um som deste pássaro que tá atrás de mim. Pra quem tá na rede social, eu tô diante de um pássaro. Aliás, qual é o as som suas desse imagens me impactam, viu? Descobri hoje, porque essa noite eu sonhei a noite inteira com leões. Com leões? Ó, Que era o seu fundo ontem. era o meu fundo de ontem, exatamente. Vamos lá, música do passarinho, ou o som Passarinho. do passarinho. Exato, é o som. Que bonitinho. Que coisa mais fofinha. Solto na natureza, tá? É bom que se diga. Não é passarinho, não é canto de passarinho na gaiola, não. É canto de passarinho captado na natureza. Então, esse é o chupim. Chupim. Na minha infância, conhecia como chupim, mas eu tô olhando aqui no tablet e vejo que tem outros nomes. Tem Maria Preta, Azulego, Melro, Virabosta. Os nomes mais variados. É um pássaro brasileiro, é nativo do Brasil, tem todo o território nacional, em outros países vizinhos ao nosso também. Ele tem uma plumagem que é azulada. Nessa foto que está atrás de mim dá para ver que a plumagem é azulada. Mas muita gente, conforme a luz, confunde com o pássaro preto, pelos traços, e o pássaro preto, a pena é preta. Bom, por que o chupim, né, nesse nosso comentário? Porque o chupim é considerado um parasita. Olha só, uma ave parasita. Porque ela não faz o próprio ninho. Ela prefere colocar os ovos dela no ninho de outras aves para que as outras aves criem seus filhotes. Então, você vê alguns pequenos pássaros, especialmente o tico-tico, eu não sei isso não, hein, gente, eu tô lendo, tratando os filhotes de chupim, que são geralmente maiores, então são os pais adotivos. É uma coisa muito interessante, e aí eles acabam nascendo antes dos irmãos adotivos, e o que acaba acontecendo, eles se desenvolvem mais rápido, e os filhotes verdadeiros, né, do tico-tico e outros pássaros, às vezes não sobrevivem. É uma loucura. Esse é o chupim. E aí, chupim acabou virando sinônimo de uma atitude, né, de você ir lá e parasitar, você ir lá e tomar o que não é teu, você ir lá e invadir algo que não te pertence, mas que passa a te pertencer a partir do momento que você está dentro do ninho. Por que eu estou dizendo isso? E a notícia foi dada há pouco e repercutiu muito, né? Uma notícia de ontem, mas o Congresso Nacional se sentiu confortável para entrar no nosso ninho, que é o nosso dinheirinho, e pegar onde eles já metiam a mão em 2 bi e meter a mão em quase 6 bi para fazer a triplicação do fundo eleitoral, né? A gente já ouviu falar em multiplicação de pães, multiplicação de peixes, né? Mas a multiplicação de dinheiro não existe. Você não consegue multiplicar dinheiro. Se você faz o 2 virar 6, pode ter certeza que tem um 6 que virou 2. Porque não tem alternativa. Então, de algum lugar esse dinheiro saiu. Se ele saiu e não existia, é déficit. Se ele saiu e existia, alguém perdeu. Se esse dinheiro que foi perdido era desnecessário, não deveria nem existir no orçamento. Se estava no orçamento e existia, é porque alguém saiu perdendo. E provavelmente alguma coisa útil e não essa inutilidade que é meter 6 bi no bolso dos políticos. E aí, atitude de chupim, né? Você vai olhar como é que os partidos votaram. E aí você vê a maravilha, né? Quanto mais liberal o partido, mais voto ele deu para esse negócio. Como é que pode, né? Os partidos mais liberais meteram mais a mão, teve mais gente votando sim a favor do projeto, entre os PSD, PTB, PSDB. Não, mas é liberal, é meio de direita. Meteu a mão. Mas isso não é nada em favor da esquerda, não. Muito pelo contrário. Quando você coloca as matérias econômicas, a esquerda é a bancada do atraso, está sempre contra o progresso. Agora, nesse caso, não há nada de progresso em você pegar e
triplicar os recursos eleitorais. Ontem o Schiller bateu nisso. Aliás, ele bate nisso com frequência, esse abuso, que é pegar um dinheiro nosso, 6 bilhões de reais. Pô, 6 bilhões de reais é muito dinheiro. E é muita cara de pau pegar essa grana toda porque tem fundo eleitoral, a eleição é muito importante. E aí é uma coisa interessante, né? Porque você vê que o Congresso Nacional não perdeu muito tempo discutindo isso, né? Não houve um grande debate, não houve uma grande discussão. Essas coisas, sempre que envolve eleição, elas passam meio batido. Ontem a Gabi chamou atenção para um ponto da fala, né, do nosso Fernando Schiller, porque ele apontou a leveza e a sem cerimônia com que aprovaram mudanças na legislação, claro, elas ainda precisam ser aprovadas na Câmara, mas que foram aprovadas no Senado, que mexe com a presença de mulheres no Congresso Nacional. É uma decisão da maior importância. Está lá dizendo que, a partir da próxima eleição, você vai ter uma definição de um número mínimo de mulheres eleitas, não mulheres candidatas, que vai terminar com até 30%, acho que é 30% que arbitraram em algumas eleições, e também não teve discussão nenhuma. A Gabi até chamou atenção para a importância desse debate. Mas vamos concordar que não teve discussão nenhuma. Como é que um assunto dessa importância, cota, simplesmente não foi debatido? E agora, também foram lá, quietinhos e tal, aprovaram. Triplicaram o dinheiro, porque é 5,7, né? Era 2, virou 5,7. Então, vale muito a pena a gente olhar para o Chupim, né? Porque é uma apropriação de um dinheiro. Tem alguém entrando no som, não sei se está saindo isso que eu estou ouvindo no meu retorno, se eu tô ouvindo, se tá ouvindo aí, Gabi, tá limpo Aqui o não som? tá vazando, mas eu vou pedir para tirarem do seu Eles estão retorno. falando no meu ouvido aqui. Tá, vou pedir pela para mesa. cortar. Então tá esquisito. Aí eu não sei se estão me dando alguma instrução, se estão dando instrução para outra pessoa. Não, foi linha mas cruzada, é linha esquisitíssimo. cruzada. Se a gente estivesse junto, né, que a gente tá em lugares diferentes, se a gente estivesse junto, eu ia fazer um sinalzinho qualquer e ia resolver, mas aí eu preciso avisar a Gabi para ela poder falar. Mas a esperança, e eu tenho essa esperança no Congresso agora, é a votação de hoje, porque eles já fizeram essa patifaria ontem. Daí o Chupim, para quem quiser ouvir o barulhinho do Chupim, que é bonitinho, né? Mas o barulhinho do Chupim do Congresso Nacional é um monte de moedinha, entrando no bolso deles. Para onde vai o dinheiro do fundo eleitoral? Para onde vocês acham que vai o dinheiro do fundo eleitoral, né? O dinheiro do fundo eleitoral vai para, eles chamam de campanha. Mas a campanha não é a campanha da fraternidade, né? A campanha não é a campanha que a Band fez de combate à fome. Não são campanhas desse tipo humanitárias. Não é uma campanha para ajudar os médicos sem fronteiras, né? Para mandar botijão de gás para quem cozinha com lenha, como a Band mostrou o desastre que é isso numa reportagem do Ian Boechat. Não é nada disso. Não são campanhas humanitárias, não. São campanhas políticas. E como é que são essas campanhas políticas? Eles alugam carro, eles alugam avião, né? Eles contratam empresas de marketing, eles contratam empresas para adesivar. Aí você vai ver, a empresa é do amigo, é do irmão, é do primo. O aluguel de carro às vezes é da esposa, do marido, do filho, do sobrinho. Aí quando você começa a olhar as notas fiscais, aquela lambança, é um absurdo. Então eles distribuem 6 bilhões de reais para eles próprios, para os seus próprios interesses. É inacreditável. Não, mas nós precisamos fortalecer os partidos. Não, nós estamos enfraquecendo os partidos ao fazer isso. Sair de 2 para 6, quem é que triplicou o rendimento nesse período? É impossível ter triplicado o rendimento. Quem é que pode ter triplicado o rendimento da última eleição para cá? Quer dizer, é uma coisa escabrosa, um escândalo. Mas é um escândalo inconsequente. Então fica a CPI procurando alguns escândalos, mas olha o escândalo sendo fabricado nos corredores do Congresso Nacional. Um escândalo dentro do orçamento, uma fraude. É uma coisa assim, se a gente defende a lisura do processo eleitoral,
Não existe nada mais canalha do que você pegar e separar 6 bilhões de reais em nome da democracia. Podiam ter botado 16 bilhões de reais, já que é em nome da democracia, tá valendo qualquer coisa. Pois em nome da democracia, em nome da transparência, em nome do debate, que mantivessem 2, que reduzisse para 1,5, que se virassem com 1, que fosse 500, que não fosse nada. Te vira. Os partidos não têm força, que arrecadem seu dinheiro junto aos seus associados, filiados. É uma coisa escandalosa. Minha esperança, Gabi, para a gente não deixar só uma mensagem de desalento, é que hoje a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que vai discutir, né, que discute a PEC que torna obrigatória a impressão do voto, tem hoje uma reunião às 15 horas. E a chance dessa comissão encerrar a discussão e acabar de vez com essa palhaçada que é a impressão do voto é muito grande. E aí, pelo menos, a gente não vai ter 2 dissabores na eleição que vem. Saber que esses chupins tomaram 6 bi do nosso orçamento, dos nossos impostos, para poder se perpetuar. E pelo menos a gente fica sabendo que o relator Felipe Barros, que propõe a impressão, pode ter seu voto, pode ter seu parecer derrubado. E com isso a gente não teria a impressão do voto. Para quem é a favor da impressão do voto, eu queria só relembrar um dado, um objetivo, né, um fato objetivo apresentado pelo Luiz Roberto Barroso. Alguém dirá, mas o Luiz Roberto Barroso é contra o voto impresso. Sim, ele é contra o voto impresso. Contra a impressão do voto. Assim como eu sou contra a impressão do voto. Pela sua insignificância, pela sua irrelevância, pela impossibilidade de, ao imprimir o voto, você achar que vai dar para auditar mais do que já dá para auditar. É uma tolice. Quem vai imprimir o voto é a ordem dada pelo eleitor. Quando ele aperta o botão, imprime o voto. E esse voto vai cair numa caixinha. Mas o voto que ele deu foi na urna eletrônica. Então, na urna eletrônica, ele marcou os números que aparecem Gabriela Maier. Pá! E aparece Gabriela Maier lá, aparece a foto da Gabriela Maier e tal. E quando ele apertar Send, vai aparecer no papelzinho Gabriela Maier. Digamos, por hipótese, não há nenhuma prova de que isso acontece, de que quando eu escrevo, ou quando eu digito os números da Gabriela Maier, aparece um voto para Carla Bigato. Quer dizer, a urna eletrônica, fraudada, segundo alguns, teria que ser fraudadora e burra, porque daí ela iria produzir um voto para Carla Bigato na urna eletrônica, mas no impresso daria Gabriela Maier. É óbvio que se você tiver uma urna fraudável que frauda o voto eletrônico, vai fraudar também a impressão, de forma que quando você fizer a contabilidade em papel e a contabilidade eletrônica, vai dar a mesma coisa. Então, o que o Luiz Roberto Barroso diz é: a impressão do voto não adiciona segurança ao processo. Simplesmente reproduz em papel o que a urna eletrônica já faz. Você vai ter 2 vezes o registro do voto. Não vai dar uma diferença de registro. E hoje você já tem a possibilidade de auditar, porque a cada final de votação tira-se um print com todos os votos lá, dizendo fulano de tal teve tantos votos, o outro teve tantos votos, está tudo contabilizado. Então é auditável, sim, urna a urna. Todos os partidos têm acesso e cópias de todas as urnas e pode somar por conta e risco. A totalização que é feita no TSE não é uma decisão imposta pelo sistema e que você tem que aceitar aquela totalização. Não, os partidos podem fazer sua própria totalização a partir de cada uma das 500 mil urnas que tem no Brasil. E vai dar o mesmo número que deu no TSE. Então é uma bobajada sem tamanho. Tomara que hoje às 15 horas o Congresso, na verdade, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, dê uma boa notícia. Porque, por enquanto, a gente foi dormir e acordou hoje com a imagem do Chupim. Se a gente puder botar de novo, o problema é que é tão bonitinho o som do Chupim, né, Gabi? Um passarinho cantando e tal, olha que bonitinho.
Só que é isso. Os deputados e os senadores são assim, eles são de bico doce, ficam fazendo pi, 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 você fica achando que eles estão trabalhando a favor do Brasil. Olha lá, 2 bi, 6 bi quase. No bolso de quem? Do seu saiu. E no deles vai entrar. É inacreditável a cara de pau dessa gente. Chupins ou vira bosta, né? Mas eu prefiro falar chupim, acho mais elegante.